Provando conhecimento com os pastores. Eles beberam e lavaram-se numa das fontes, e comeram livremente dos frutos ao longo do caminho. Nas montanhas, os pastores alimentavam os rebanhos perto da estrada. Os dois aproximaram-se de um dos pastores e perguntaram: Quem é o dono destas montanhas e de quem são estas ovelhas? Pastor: Estas montanhas são do país de Emanuel. Daqui se avista a sua cidade, e as ovelhas são dele também. Cristão: Este é o caminho para a cidade celestial? Pastor: Sim, senhores. Vocês estão no caminho certo. Cristão: A que distância fica o portão da cidade? Pastor: Muito longe para qualquer um, exceto para o fiel. Cristão: O caminho é seguro ou perigoso? Pastor: É seguro para aqueles que são verdadeiros, mas os transgressores nele cairão. Cristão: Neste lugar há abrigo para peregrinos? Pastor: Sim, muitos, pois o nosso Senhor ordenou-nos. Não vos esqueçais da hospitalidade. Portanto, serão bem-vindos em toda a parte. Então os pastores fizeram-lhes estas indagações: De onde são vocês? Como entraram no caminho? De que modo perseveraram até aqui? E acrescentaram: Bem poucos dos que se puseram a caminho da cidade celestial são vistos nestas montanhas. Quando ouviram as respostas daqueles discípulos, os pastores convenceram-se de que eram peregrinos verdadeiros e deram-lhes uma calorosa recepção, pedindo-lhes que ficassem um pouco e conhecessem o povo das montanhas. Faça isso para o nosso prazer e para os seus vigores, insistiram os pastores, e os peregrinos concordaram. Os nomes dos pastores eram conhecimento, experiência, vigilância e sinceridade. Eles convidaram os peregrinos para suas tendas e ofereceram-lhes o melhor que possuíam. Cristão e Esperançoso desfrutaram da comunhão com as famílias dos pastores e das boas coisas que eles tinham para comer. Cearam com vigilância e depois da ceia, os vizinhos vieram para conhecê-los e ouvir de sua viagem. Ficaram conversando até tarde, e então foram para a cama. Cristão sonhou com a esposa e os filhos. Viu-os numa peregrinação com um forte guia. Acordaram na manhã seguinte, sentindo-se bem. O sol brilhava sobre as montanhas, e o desjejum os esperava. Depois do café da manhã, os outros pastores vieram para levá-los numa excursão. A admoestação dos pastores. Caminhando por uma vereda, desfrutando do cenário magnífico, chegaram à beira do Monte do Erro. Conhecimento mandou que olhassem para baixo. No fundo do precipício havia corpos e ossos despedaçados de pessoas que haviam se aventurado demasiadamente perto da borda e caído de lá. O que significa isto? Inquiriu Cristão. Conhecimento. Já ouviu falar das pessoas que perderam a fé por dar ouvidos aos falsos ensinamentos de Himeneu e Fileto sobre a ressurreição? Bem, aqui estão elas. Permanecem insepultas como uma lição objetiva para outros que viessem a subir alto demais e falhassem em prestar atenção aos alertas de perigo. Conduziram-nos então ao topo de outra montanha, chamada Pico da Prudência, onde lhes deram umas lentes de longo alcance e mandaram-nos olhar bem longe, na direção de onde tinham vindo. Eles viram o que pareciam ser diversos cegos cambaleando entre tumbas, incapazes de achar a saída. O que quer dizer aquilo? Indagou Cristão. Antes de chegar ao sopé destas montanhas, vocês viram uma escada que levava a uma campina no lado esquerdo da estrada? Sim, responderam ambos. Conhecimento. Daqueles degraus sai uma trilha que leva direto ao Castelo da Dúvida, que é guardado pelo gigante Desespero. Esses que vocês veem entre os túmulos vieram em peregrinação até chegar àquela escada. E como a estrada fosse acidentada naquele trecho, decidiram sair dela e caminhar pela campina. Lá
foram apanhados pelo gigante do desespero e jogados no castelo da dúvida, onde foram mantidos por um tempo, trancados num calabouço. Então, o gigante arrancou-lhes os olhos e levou-os para o meio das tumbas, onde deixou-os a vagar, para que as palavras do sábio possam se cumprir. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. Cristão e esperançoso olharam um para o outro com os olhos lacrimosos, mas nada disseram. Então, desceram por um desfiladeiro até uma porta na encosta de uma montanha. Quando o pastor abriu a porta, viram que a gruta era muito escura por dentro e cheia de fumaça. Sentiram um cheiro de enxofre queimado e ouviram o barulho de fogo e os gritos de gente em tormento. Que é isto? Quis saber Cristão. Conhecimento. Este é um caminho secundário para o inferno. Uma rota tomada por hipócritas como Esaú, que vendeu a sua primogenitura, Judas, que vendeu o seu senhor, Alexandre, que blasfemou do Evangelho, e Ananias e Safira, que mentiram e dissimularam. Esperançoso. Suponho que todos esses estivessem vestidos de peregrinos. Conhecimento. Sim, e permaneceram no caminho por um longo tempo. Esperançoso. Até onde esses fingidos chegaram no caminho para a glória? Conhecimento. Alguns foram mais longe, outros não foram além destas montanhas. Cristão e esperançoso concordaram. Precisamos orar pedindo forças. Conhecimento. Sim, e vocês precisarão de toda a força que puderem conseguir. A essa altura, os peregrinos manifestaram vontade de retomar a jornada. Então, caminharam todos juntos até o limite das montanhas. Aí, chegaram ao pico de um alto monte, chamado Claro. Conhecimento. Vamos mostrar-lhes agora a porta da cidade celestial. Vocês poderão enxergá-la através destes óculos. O nome dos óculos era Olho da Fé. Olhem lá longe, para o leste, aonde a sua estrada os levará. Os peregrinos, olhando através dos óculos, viram algo como um portão brilhando no horizonte longínquo. Contudo, ainda estavam tremendo levemente por causa do que tinham visto na caverna, e não puderam segurar os óculos com firmeza suficiente para ter uma boa visão. Quando Cristão e esperançoso estavam saindo, um dos pastores deu-lhes um esboço do caminho. Outro advertiu: cuidado com o enganador. O terceiro aconselhou: cuidado para não adormecer na terra encantada. E o quarto desejou-lhes uma boa viagem. Então se foram regozijando no caminho.